Olá, olá, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Então, meu objetivo nesta aula é retomar, mais uma vez, é, os principais elementos do estilo conceptista da literatura barroca brasileira, que são perceptíveis, sobretudo, nos sermões religiosos de Padre Antônio Vieira, que é uma figura religiosa que nasce em Portugal, mas que se muda para o Brasil ainda muito jovem e que produziu muitos dos seus textos, dos seus sermões aqui no Brasil. E por isso ele é considerado, então, parte da literatura barroca brasileira em sua vertente conceptista. Tudo bem? Relembrando as características do conceptismo, desse estilo literário que é um dos estilos, juntamente com o cultismo da literatura barroca. A valorização do conteúdo pelo jogo de ideias, pelo uso do raciocínio lógico, pelas analogias e pelas narrativas ilustrativas. Pessoal, durante a última aula eu apresentei a vocês um sermão de Padre Antônio Vieira, entre vários que ele compôs. Ele compôs centenas de sermões, que são textos de cunho religioso, expositivo, argumentativos, utilizados para a função apelativa do autor do sermão em relação ao seu público-alvo. Tudo bem? E no caso específico do Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira trata a respeito da função do pregador do Evangelho, já que é um sermão cristão católico. Então, a função do pregador do Evangelho para a transformação das almas dos ouvintes e, consequentemente, para a transformação do mundo. Lembram-se da temática desse sermão? A pergunta a que Padre Antônio Vieira tenta responder, e responde, eu diria, ao longo do sermão, se vocês lerem o sermão por completo, encontrarão isso, se a palavra de Deus, se o evangelho representado pela semente é forte o suficiente para transformar o homem, o ser humano, e por consequência o mundo, por que é que no mundo de hoje isso não tem acontecido? É a pergunta que Padre Antônio Vieira faz ao longo do século XVII, lá em Portugal, que acredita-se foi o lugar onde ele pregou esse sermão pela primeira vez. Então ele faz essa pergunta e ele vai ao longo do sermão, por meio de toda uma argumentação, responder a esse questionamento. Por que é que o mundo não foi transformado pelo Evangelho? Então é um texto que preza pelo conteúdo em si, pelo jogo de ideias. É um texto, como eu falei, expositivo, argumentativo. Não é um texto essencialmente artístico, né? Nós já discutimos isso, já debatemos isso em outros momentos, e poderíamos dizer que esses sermões de Padre Antônio Vieira não são textos feitos para simplesmente emocionar um público por meio da arte, não são textos em que existe nitidamente a função estética como uma das funções predominantes do texto, como geralmente acontece entre os textos de fato artísticos, como os poemas de Gregório de Matos. Então, é um texto expositivo argumentativo em que o autor preza pelos jogos de ideias, as noções abordadas, a argumentação, essas noções que são construídas ao longo do texto servem a quê? A argumentação do autor. Isso é conceptismo. Essa expressão conceptismo, pessoal, é uma derivação de conceito. Então, a construção de conceitos para a comprovação de uma argumentação, ok? De um ponto de vista a respeito de algo. No caso de Padre Antônio Vieira e do Sermão da Sexagésima, o ponto de vista do padre a respeito do motivo de, no momento em que o sermão foi escrito, foi produzido, as pessoas não se converterem ao Evangelho. Ok? Então, ao longo do texto, como vocês puderam observar, existe um uso claro do raciocínio lógico, do Padre Antônio Vieira, empregado para comprovação da sua opinião, da sua perspectiva a respeito do problema que ele levanta, que ele constrói ao longo do sermão. Então, é um texto pautado pelo raciocínio lógico, pelas analogias, ok? Quando, por exemplo, ele estabelece a analogia entre a semente e a palavra de Deus, ele estabelece uma espécie de comparação figurada, digamos assim, entre a semente e a palavra de Deus. Quando ele fala, por exemplo, que
a luz, né, que ilumina uma pessoa olhando-se no espelho é equiparável à palavra de Deus, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma analogia também. Ele vai dizer depois que o espelho é equivalente ao pregador e aquele que se observa no espelho, pelo espelho, é o ouvinte, né? Então, a luz existe para iluminar o reflexo daquele que se observa pelo espelho. E o pregador, segundo o padre Antônio Vieira, tem que ser como um espelho que reflita a realidade do homem que se observa, né? E ele vai construir, então, toda uma argumentação a partir dessas analogias. E ao longo do texto também ele vai embasar a sua argumentação em narrativas ilustrativas, ou seja, é um texto essencialmente conceptista. A narrativa ilustrativa em que o texto se baseia, quase que por completo, é aquela narrativa que nós já lemos durante aulas passadas, a da parábola do semeador, né, que saiu por um caminho a semear, algumas sementes caíram em solo rochoso, outras caíram no solo em que havia muitos espinhos, né? E quando a planta cresceu, esses espinhos sufocaram aquela planta, né? Algumas caíram à beira da estrada e as aves dos céus comeram aquelas sementes e algumas dessas sementes caíram no solo fértil, né? E nesse solo fértil essa semente se transformou numa planta frutífera, né? E é a base dessa parábola, que se encontra na Bíblia Sagrada, que Padre Antônio Vieira constrói a argumentação dele, provando ao longo do texto que o principal motivo de o Evangelho não ter transformado o mundo ainda se dá pela forma como principalmente os pregadores, os líderes religiosos se portam, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E ao longo do texto ele vai, digamos assim, puxar a orelha, dar um puxão de orelha em seus próprios pares, em seus semelhantes, pregadores como ele, atribuindo a eles a responsabilidade de o evangelho, naquela época, não surtir os efeitos que deveria, em tese, surtir, né? Então, é um texto muito interessante do ponto de vista da argumentação, ok? Isso é muito diferente do que Gregório de Matos, enquanto poeta, enquanto artista, faz, ok? E essas são as diferenças, então, entre conceptismo, que pode, pelos motivos que eu já apresentei para vocês, ser chamado de quevedismo, e o cultismo, que pode ser chamado também de gongorismo. Ok, pessoas? Para finalizar, eu apresento a vocês, então, novamente a biografia de Padre Antônio Vieira, com as informações que eu destaquei a respeito da vida dele, que estão, de certa forma, relacionadas a algumas obras, alguns sermões dele. Então, são estas. Nasce em Lisboa, em 1608, aos 7 anos muda-se para Salvador com a família, Salvador aqui no Brasil, na Bahia. Estuda teologia no Colégio dos Jesuítas, o mesmo colégio, inclusive, em que Gregório de Matos estudou, mas Gregório de Matos estudou Humanidades, um outro curso. Aos 18 anos, torna-se professor de retórica neste mesmo colégio dos jesuítas. Então, percebam que essa habilidade de Padre Antônio Vieira para o discurso, para a exposição e para a argumentação foi desenvolvida nele desde muito cedo. Ok? Aos 33 anos de idade, retorna a Lisboa e torna-se embaixador da coroa portuguesa. Então, durante algum tempo, o Padre Antônio Vieira foi uma pessoa muito próxima à realeza de Portugal, sobretudo depois que Portugal deixou de ser um país subordinado à Espanha, porque durante muitos anos Portugal se tornou uma espécie de país dependente da coroa espanhola. E no momento em que Portugal voltou a ter autonomia, Padre Antônio Vieira foi uma figura de que a coroa portuguesa fez uso para estabelecer relações com outros países em vários lugares do mundo. Então, por isso essa alcunha de embaixador, né, da coroa portuguesa. Morre aos 89 anos de idade, sem necessariamente sabermos nós exatamente de quê, né? Mas já bem velhinho, é o momento em que ele falece.
E por último, pessoal, eu reapresento a vocês, então, os 3 elementos que Padre Antônio Vieira elenca ao longo do Sermão da Sexagésima como sendo os elementos em torno dos quais a sua argumentação vai girar. A luz, o espelho e os olhos. Eu falei disso no início dessa videoaula, né? E ao longo do sermão, ele vai explicar de maneira bem detalhada o que é que significa cada um desses elementos e qual é a importância, a função e a importância de cada um deles para a conversão da alma, para a transformação da alma do homem. Então, era isso que eu gostaria de retomar. Durante a próxima aula, nós já iniciaremos o estudo de uma nova escola literária, o último conteúdo do ano de vocês, que se chama Neoclassicismo ou Arcadismo, tudo bem? Mas não deixem de fazer ainda a tarefa de casa, que estará postada pelo Schools e estará também constando nos roteiros de vocês acerca de cultismo e conceptismo e literatura barroca, tudo bem? Não deixem de responder a essas questões, que são questões de múltipla escolha, todas elas objetivas, 3 questõezinhas a respeito disso que nós estamos estudando. A partir, então, da próxima aula, já iniciaremos neoclassicismo. Obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Beijos!